Olá pessoal, voltamos então, nossa segunda videoaula de História, professor Jorge Augusto, explicador virtual. Ainda dentro desse estudo da História como ciência, a nossa videoaula 2 agora vai tratar a questão do tempo, da memória e da história. Vamos lá. Tempo, memória e história sempre caminham juntos, essas três figurinhas. Não existe nenhuma sociedade sem memória, seja por meio de mitos, lendas ou relatos orais, seja por meio de documentos escritos, imagens e monumentos. Cada sociedade preserva o passado de alguma maneira. Então, sem a memória, não é possível saber nem mesmo sobre a nossa vida. Imagine uma sociedade, uma civilização, qualquer que seja ela, desde a mais simples à mais elaborada, sem memória. Como saberiam de onde vieram, o que eles fazem, quais são os seus rituais? Então, aqui nós temos a memória como sendo parte também integrante da história. Os tempos da história. Tempo e memória se relacionam a todo instante dentro do processo histórico. Não é possível separar o tempo da memória. Quando? Onde? Como? Essas perguntas são feitas constantemente pelos historiadores dentro do processo de construção da história. O tempo é a matéria-prima da história. Eu acabei de falar. Quando, onde, como. Não tem como fazer história sem perguntar o tempo. Uma coisa muito interessante que todos têm medo da história. É necessário ficar gravando data? A data, como a história trabalha com tempo, nós temos que saber para nos localizarmos no determinado tempo histórico. Mas essa questão de ficar gravando data, não é necessário mais haver uma preocupação, porque nenhum professor de história vai te perguntar mais em que ano o Brasil foi descoberto, em que ano foi proclamada a independência do Brasil. O importante é, junto com o tempo, se deter aos fatos, se deter aos acontecimentos. Temos aqui a outra amiga da história, a memória. Relaciona o tempo presente com as experiências passadas. A memória vai nos relembrar o que vivemos no passado, ou seja, ela vai nos ajudar também a construir o nosso tempo presente. No passado eu fiz tal coisa, o que eu posso melhorar no meu tempo presente para que eu seja uma pessoa melhor, seja também um estudante melhor? Então aqui nós temos a história andando sempre junta com tempo e memória. Isso nos reforça a nossa aula passada da construção da história, onde nós vamos ter diretamente ligados o tempo e a memória. Não podemos viver, não podemos fazer história sem utilizar os conceitos de tempo e de memória. Dentro ainda do tempo, nós temos diversas formas de experimentar o tempo. Não apenas a questão do tempo cronológico, mas temos aqui, através das estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, é uma forma física de se experimentar o tempo. Temos também o clima, calor, frio. O relógio, que é o nosso principal instrumento de se medir o tempo, nele sabemos as horas, e o calendário, onde nós ordenamos todo o nosso tempo, em semanas, dias, meses e anos. Então aqui nós temos diversos exemplos de fazer essa medição do tempo. O calendário. Dentro de todo um processo histórico e toda a sociedade que busca organizar o seu tempo, o principal meio utilizado também é o calendário. Qual é a função do calendário? Ordenar o tempo, dividir e organizar o tempo em períodos, dias, semanas, meses, ano. Datar e situar os acontecimentos. Um exemplo simples, que dentro da sua casa, seu pai e sua mãe
Com certeza você já os viu fazendo. Pegar a folhinha, circular a folhinha e colocar ali no dia que o gás foi trocado. É uma forma de marcar o tempo e também de se medir o tempo que está sendo gasto aí desse gás. Outra questão muito importante, um macete muito interessante, já que estamos falando de tempo, a questão dos séculos, que todo mundo tem problema com a contagem dos séculos. Vamos usar aqui um pouquinho de matemática na história. Vamos lá. Ano 2000. Como podemos fazer para identificar qual é o século do ano 2000? Uma dica legal. Os dois últimos algarismos terminam em 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui os dois primeiros, o 2 e o 0, o 20. Se os dois últimos algarismos terminam em 0, 0, nós vamos repetir os dois primeiros. Logo, o ano 2000 se encontra no século 20. 2014. Os dois últimos algarismos são diferentes de 0. E o 20 aqui na frente. Nós vamos pegar o 20 e somar com mais 1. Logo, século 21. Vamos ver um outro exemplo. Caso o ano fosse 1950. Termina em 0. Porém, nós temos aqui o 5. Logo, os dois últimos algarismos não são 0. Então, para saber o século de 1950, nós iremos somar o 19 com o mais 1. Logo, 1950, século 20. Então, para a gente não esquecer nunca mais essa contagem dos séculos. Os últimos algarismos são 2 zeros. Nós vamos ver quais são os dois primeiros e vamos manter os dois primeiros algarismos. Caso os dois últimos algarismos não sejam 0, nós vamos somar os dois primeiros com o mais 1. Dessa forma, nós acabamos com esse problema de saber em que ano, em que século nós estamos a partir do ano utilizado. Isso aqui é uma dica excelente para ninguém ter mais problemas com contagem dos séculos. Bem, assim como todo ser humano tem a sua vida dividida em nascer, crescer, se desenvolver e morrer, a história ela também tem os seus períodos. Nós temos 4 períodos históricos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O legal dessa divisão da história é que ela foi formulada a partir do século XX por historiadores na França, e quem habitou a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna não souberam que estavam vivendo essas divisões da história. Então nós que estamos vivendo a Idade Contemporânea, historicamente nós somos privilegiados em saber o nosso tempo histórico. De que forma a história ela vai se dividir nesses tempos? Como nós temos grandes fatos históricos acontecendo pelo mundo, esses fatos foram usados para marcar o início de um tempo e o final de um mesmo tempo. Porém, nós temos algo negativo nessa divisão da história. Todos os fatos que marcam o final e o início de um tempo histórico são fatos ocorridos dentro do continente europeu. Então, o que vemos aqui nessa divisão do tempo histórico é um eurocentrismo, aonde praticamente a história da América, da Ásia, da Oceania e da África ficam praticamente fora do processo histórico. Então vamos ver aqui cada tempo histórico desse. Primeiro tempo, a Idade Antiga ou a Antiguidade. Ela vai se iniciar há 4.000 anos antes de Cristo. Qual é o marco inicial da Idade Antiga?
o aparecimento da escrita. Então, oficialmente, já que a história também vive de documentos, um dos objetos de estudo, uma das fontes históricas, vão surgir aqui em 4000 a.C. E a cidade antiga ela vai até 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Então nós temos a Idade Antiga iniciando a 4000 a.C. e terminando com a queda do Império Romano em 476 d.C. Outro período histórico, a Idade Média, conhecida também como a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? O período onde os homens se preocupavam com a guerra, com as conquistas de território e praticamente todo o conhecimento, toda a cultura ficava resguardada sobre a igreja. Então não houve produção cultural, não houve produção científica. Daí ser chamada de Idade Média ou Idade das Trevas. Então a história medieval, marcada muito pelo feudalismo. Então, gente, nós temos aqui de 476 d.C. a 1453 a Idade Média, tendo início aqui com o Império Romano do Oriente e terminando com a tomada dos turcos otomanos a cidade de Constantinopla, marcando aqui também o fim do Império Romano do Oriente. Em 1453, então, nós temos início a um novo período histórico, conhecido como a Idade Moderna, marcada muito pela centralização política dos reis da Europa, conhecida como o absolutismo. A Idade Moderna, ela vigora de 1453 até o ano de 1789. O que marca o fim da Idade Moderna é a Grande Revolução Francesa. A Revolução Francesa, marcando o fim da Idade Moderna, ela dá início à Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ela nos afirma que realmente o homem é o objeto de estudo da história. Por quê? Ela inicia em 1789 e termina nos dias atuais. Isso nos mostra que cada um vivo neste exato momento está fazendo a própria história. Então, tivemos aqui a divisão dos tempos históricos e assim encerramos mais um encontro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.